Todos estes, isto é, os heróis da fé, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra. Duas palavras fundamentais para o nosso entendimento do que é um peregrino, um estrangeiro, crente como um peregrino. Eu irei repetir isso muitas vezes. Ele é um estrangeiro. Ela é uma estrangeira aqui neste mundo. Um crente é alguém de um outro país aqui nesta terra. No grego, a palavra estrangeiro vem da palavra estranho. Estranho, estrangeiro. Alguém que não possui a língua deste país, que não possui a cultura deste país, a maneira de se vestir, o jeito, a mentalidade, as concepções desta cultura. O crente possui uma outra língua, assim por dizer, uma outra cultura, assim por dizer, novos gostos que não se adaptam a este mundo, uma moda diferente da moda deste mundo, uma maneira de pensar, uma maneira de viver tão diferente da maneira que os cidadãos deste mundo vivem. O crente é um peregrino, alguém que está de passagem. Um peregrino, meus queridos amigos, todos sabem, é alguém que está em movimento, alguém que não está permanecendo em um determinado lugar, ele está em uma jornada, ele está em movimento, ele está andando. No versículo de número 14, por exemplo, nós lemos, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Peregrino é alguém que busca uma outra pátria. Ele, ela, nesta pátria, sabe que não pertence a este lugar, está de passagem, está de viagem. É alguém de outro país, é alguém que está movendo-se em direção a outro lugar, a uma outra pátria, uma jornada, uma peregrinação. A pessoa está caminhando em moção, em movimento em direção a outro lugar. Peregrino é um conceito interessante na palavra de Deus. Por exemplo, um peregrino na Bíblia não é uma pessoa vivendo em outro país apenas, uma pessoa que se deslocou para uma outra nação, para um outro país. Mas é alguém que está passando por aquele país. É alguém que está em movimento através daquele país. Em trânsito, em lugar para o seu lugar próprio. Viajando através daquele lugar. É alguém que por algum certo tempo permanece em um lugar, mas que está passando por ali em direção a outro lugar. Ele não pertence àquele lugar. Aquela pessoa não se integra àquela sociedade, não se integra àquela cultura. E no uso da Bíblia, da palavra peregrino, peregrino é alguém que está longe de casa. É alguém que está fora de casa, longe de sua casa, passando por certa localidade em direção a um outro lugar em movimento. Um peregrino, por exemplo, na Bíblia, não é alguém que nós podemos chamar de um expatriado. Você sabe o que é um expatriado? É alguém que muda-se para um outro país por vontade própria. Talvez ele descobriu uma cultura maravilhosa. Hoje em dia o pessoal tem descoberto a cultura oriental, não é? Coreia do Sul, Japão, Mongólia, etc. E a pessoa se apaixona por aquela cultura e decide mudar e viver por lá, e casar, estabelecer sua família. Esse é um expatriado. Talvez a pessoa goste da temperatura, do clima mais ameno nesse país, da comida, da língua, alguma coisa o atrai para aquela nação. E essa pessoa muda-se para aquele lugar e ali ele é um expatriado. Ele deseja viver por ali. Ele quer trabalhar, ficar por ali. E muitos expatriados estão certos e decididos de ficar ali, porque eles querem permanecer naquela nova cultura. Mas um peregrino não está naquele país por desejo. Ele não está interessado naquele país onde ele se encontra, onde ela se encontra. Ele não deseja permanecer, se integrar, absorver aquela cultura daquele país. Esse é o peregrino na palavra de Deus. E esse é o conceito bíblico, muito importante para a vida cristã. Queridos, há certos conceitos na palavra de Deus que precisam ser entendidos e carregados com o crente ao longo de sua jornada. Deixe-me repetir isso porque isso é importante. Há muitos crentes que conhecem várias doutrinas da palavra de Deus, narrativas bíblicas, certos conceitos. Mas há certos elementos, conceitos ou ensinos na palavra de Deus que precisa ser entendido por todo crente e precisa ser carregado ao longo da vida cristã na mente de todo crente. Você sai pela rua e você carrega certas coisas, eu tenho certeza. Seu RG, sua carteira, talvez um celular. Você não sai sem estas coisas. Você carrega com você. E há certos conceitos na palavra de Deus que precisam ser carregados conosco ao longo da nossa jornada nesta vida. E aqui está um deles. Nós somos, neste mundo, peregrinos. Isso deve ser mantido em nossas mentes. O crente é um discípulo, o crente é um servo,
E aqui nós aprendemos que um crente é um peregrino nessa jornada. E se nós não compreendemos esse conceito, e se nós não carregamos conosco este conceito, se essa não é uma característica consciente, diária da nossa vida, se nós não acordamos, seguimos pela jornada lembrando, eu sou um peregrino nesta vida, então nós sofremos todos os tipos de problemas, todos os tipos de provações, todos os tipos de dificuldades como crente nesta vida, e nós não entendemos por que sofremos estas coisas, e nós não compreendemos por que elas acontecem conosco, porque nós não temos absorvido e mantido diante de nossos olhos que neste mundo nós somos peregrinos.